E aí? Boa noite! Beleza, galera radical? Eu continuo me chamando Luizão. Rapaz, eu tava com saudade de vir pra cá, viu? Nunca mais eu tiro 60 dias de férias. Mentira, foi só 30, mas pra mim parecia que foi o dobro. E aí? Como é que vocês estão? Todo mundo tá bem? E essa mão aí? Tá bem também? Tomando os remedinhos? Tem que tomar. A outra taca a mãozada na mão. Ia levando um murro de graça. Pessoal, estava morrendo de saudade de estar aqui com vocês. É muito legal cada domingo ter esse momento aqui para a gente louvar. É verdade, não é mentira não. Louvar junto, estar junto como igreja é maravilhoso. E uma das coisas que eu queria falar com vocês, para iniciar, é que as minhas férias foram maravilhosas. Tempo maravilhoso de descanso. Sabe para onde é que eu viajei? Ninguém vê não meu Instagram? Então, onde foi que eu fui? Só para a praia, que é de graça. Pelo amor de Deus. As férias foi Netflix, muito sofá, muita pipoca, mas foi maravilhoso. Tempo de descanso muito bom. Mas eu fui para a praia, muito, porque eu amo a praia. Deus fala muito comigo na praia, através das ondas, do mar, do sol, da areia. E é muito maravilhoso. Mas é muito bom estar aqui com vocês e voltar aqui com vocês nesses domingos. Então é maravilhoso, certo? Seguinte, pessoal. Esse momento que a gente está vivendo como igreja é um momento muito especial, porque eu me lembro quando eu cheguei aqui na igreja. Lá atrás, quando a gente vivenciou essa série, eu estava chegando aqui na igreja e é muito legal para mim hoje estar falando sobre isso aqui com vocês, porque eu lembro como foi quando eu vim, quando eu cheguei, quando eu escutei essas coisas que a gente vai conversar aqui. Foi muito forte para mim e eu espero de verdade que vocês consigam compreender, entender e o principal, praticar essas verdades da palavra de Deus que a gente vai conversar hoje aqui, certo? Mas para isso eu vou precisar da ajuda de todos vocês. Para quem está falando aqui na frente, por mais que você ache que não, que você está aí no meio da multidão, mas dá para ouvir cada sussurro. Quando você fala, ei mulher, tu viu naquele dia no Instagram, não sei de onde, não sei o quê. Isso atrapalha para quem está do seu lado, para quem está aqui também, porque rola um barulho e a gente tem um combinado, né? Que quando uma pessoa está falando, os outros ficam em silêncio. Então, imagina eu vou dar a oportunidade para você falar uma coisa aqui, te dou um microfone, e na hora que tu vai começar a falar, todo mundo começa a conversar, como é que você vai se sentir? É ruim, né? Ninguém está me ouvindo, ninguém está me vendo, o que está acontecendo. Então, combinado é, quando uma pessoa está falando, todo mundo fica em silêncio. Pode ser assim? Então, eu quero saber, no domingo passado, quem é que estava aqui com a gente no domingo passado? A maioria estava com a gente aqui no domingo passado. E no domingo passado, a gente teve o culto aonde? Na tenda. Dos que estavam aqui, foram lá para a tenda, para estar em culto lá na tenda. Levanta a mão. Pronto. Show. Teve uma vez que eu falei aqui da importância que é a gente, como radical, ir para a tenda. E nesse domingo ainda mais especial, a gente começando uma nova série, uma série muito importante, que tem o DNA da gente como igreja. A gente decidiu que o melhor para o radical era a gente estar lá na tenda para ouvir do nosso pastor. O pastor Armando pregou e falou sobre o primeiro passo. Certo? Quem estava lá e prestou atenção, estava lá conectado, entendeu coisas muito importantes para a sua vida, que é uma decisão de sair da negação. É o primeiro passo. Foi isso que o pastor falou. E hoje a gente vai falar sobre o segundo passo. E durante os domingos nós vamos conversar passo a passo de decisões importantes para a nossa vida. O texto que a gente vai usar para esse domingo agora é de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Se você trouxe a sua Bíblia,
ou se você abre a sua Bíblia no celular, deixa aberto aí em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Certo? Hebreus está lá no Velho Testamento. Capítulo 11 é aquele número grande que tem na sua Bíblia, e o númerozinho pequenininho é o versículo. Se você está começando a caminhar agora, ainda não sabe como é que funciona, tem o livro lá em cima, e no texto tem os números grandes e pequenos. O número grande é o capítulo e o versículo é o númerozinho pequeno. E está lá 11, 6. Vamos ler aí. Aí você lê aí na sua Bíblia e a gente vai lendo aqui. Lá diz assim, ó: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Sem fé ninguém pode agradar a Deus. Como é que eu agrado a Deus? Tendo fé. Por quê? Porque quem vai a Ele precisa crer, precisa ter fé nele, que Ele existe e que Ele recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Procura conhecê-lo melhor. Já já a gente fala mais sobre esse texto e da sequência aqui, mas eu gostaria de orar com vocês, e eu gostaria que vocês ficassem de pé para a gente orar, quem quiser, quem puder, só para a gente poder balançar o esqueleto um pouquinho aí, que a gente vai ficar um tempo sentado, vocês sentados e eu em pé. E aí a gente ajuda o corpo aí a esticar, né? O sangue circular das pernas. Dá uma despreguiçada. Eita, um GR aqui, é? Eita, aí, padrão GR. Senta junto no culto na hora da oração, dá as mãos. Eita. Ali também. Vixe, eita. E tu fica de costas, é? Vira assim para tu poder... Pronto, gente, esse é o novo padrão. Quando você se junta com o seu GR no culto, é para fazer assim. Tudo bem? Terminar aí, uma de vocês vem pregar aqui. Ixi, já tem até a pregadora aí, ó. Vamos lá, vamos orar. Deus, obrigado, como já foi dito aqui através das músicas, e desde a hora que a gente chegou aqui, que a Tua presença nesse lugar tem me comovido e direcionado o meu coração para Te ouvir, para entender, compreender as verdades que o Senhor separou para esse momento aqui, para que a gente converse, escute o que a Tua palavra diz, durante esse momento tão especial para nós como igreja, que é essa série sobre a restauração, o caminho da restauração. E nós queremos Te pedir, Senhor, que em nome do Teu Filho Jesus, a Tua presença, através do Teu Espírito, possa passar por nós aqui, através de nós, trazendo para o nosso coração que nós precisamos para entender, para guardar essas verdades no nosso coração, na nossa mente, e para o Senhor nos ajudar a colocar em prática. Um dia de cada vez, a cada dia, nós precisamos de Ti. Nos ajuda, Senhor. Que o Senhor me use aqui através da Tua palavra e que a gente saia daqui de verdade, Senhor, diferente de como a gente chegou por causa da Tua presença, por causa do Teu Espírito nesse lugar. E o Teu Espírito está nesse lugar não porque aqui é uma igreja, mas sim porque nós nos reunimos como igreja. Então, Deus, fique à vontade no nosso meio. Tua palavra diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor está, e é por isso que o Senhor está aqui. Nós estamos reunidos aqui em Teu nome, com a Tua palavra aberta, e o nosso coração precisa estar aberto para receber, guardar e praticar o que o Senhor quer nos falar. Fala com a gente, Senhor. Fique à vontade no nosso meio. Muito obrigado pelo privilégio de viver isso. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bora. Então,
Senta aí. Respira. Que agora a gente vai fazer um resumo rápido do que a gente ouviu o pastor falando domingo passado. Certo? Então, o nosso combinado, a gente precisa da atenção de vocês, silêncio, para que a gente consiga se concentrar e aprender o que a palavra de Deus vai falar para nós aqui. Então, do que o pastor falou na semana passada, e eu quero a ajuda de vocês, valendo prêmio, mentira, não vai valer prêmio não. Eu não tenho nem nada aqui, nem um chocolate, nem nada. Cadê a equipe de produção? Não vai trazer nada para esse pessoal. Primeira coisa, gente, todos nós precisamos de restauração. Todos precisamos de restauração. A palavra de Deus diz que não há um justo sequer. Então, se aí onde você está, sentadinho onde você está, você acha que você é perfeita ou você é perfeito, então uma péssima notícia para você. Isso não é verdade. E eu não estou falando porque eu te conheço. Eu estou falando porque a palavra de Deus diz que isso não existe. A única pessoa que pisou aqui na terra que era perfeita era quem? Jesus. Então, se eu não sou perfeito, eu sou? Qual é o contrário de perfeito? E se eu sou imperfeito, eu tenho falhas de caráter, defeitos. Ninguém é perfeito. Nós precisamos de restauração. Eu tenho 2 filhos. E uma das coisas que eu fiquei muito admirado foi quando meu primeiro filho nasceu, que ele já veio quebrado de fábrica. O bichinho é bem bonitinho, né? Um bebezinho, a coisa mais linda, mas pensa o bichinho manipulador. Todos nós fizemos isso, escapa um. O bebê, quando ele está com fome, ele quer mamar, o que é que ele faz? Graças a Deus, todo mundo fez isso. Porque se um bebê de madrugada chorando, eu vou lá e ele diz assim, ó, eu quero mamar. Eu repreendo na hora, tu é doido. O bebê não sabe falar, então o que é que ele faz? Ele chora, um choro desesperado, não é não? Os cabas ficam logo com medo, né? O bebê falando um negócio desse, tu é doido. Ou seja, a gente pega ele, bota ele para mamar e ele mama e para, não está mais com fome. Bota no berço, o que é que ele faz? Chora de novo. Ele está com fome? Não. Ele está com dor? Não. Ele está com nada, só que ele não quer ficar no berço. E aí eu boto ele aqui, dou aquela balançada, né? E ele para de chorar. Quando eu boto no berço de novo para ir dormir, ele chora. O que é isso? Ele entendeu que quando ele chora, a gente tira ele do berço. E como ele não quer ficar no berço, ele aprendeu que o segredo é chorar. Aí vai crescendo, começa, não o meu, né? Graças a Deus. Ele não é doido, ele não foi doido de fazer isso, não. Eu não posso dizer, está sendo gravado, não posso dizer o que eu faria se ele deitasse no chão e começar a chorar no supermercado. Eu quero, não sei o quê, né? Pega pelo pé, arrasta para casa. Não, estou brincando. Mas isso vai perdurando para o resto da vida, se não for o quê? Tratado. Começa a ficar natural, sempre que eu quero uma coisa, eu peço, me dá. Ou eu choro e me dá. O que a gente precisa? Restauração. Restauração é para todos. Só que tem um detalhe. Sabe qual é a raiz de todo problema? Tudo tem a ver com controlar as coisas. É muito frustrante. Não precisa levantar a mão, mas você se vê assim, alguém mais controlador, tem essa necessidade de controlar as coisas, controlar as pessoas, controlar as situações. Às vezes você consegue, né? Mas às vezes não consegue. E isso é muito frustrante. E é muito perigoso. Sabe por quê? Isso é a tentativa de ser Deus. Deus tem um controle sobre todas as coisas. E eu, como ser humano, quando tento tomar o controle das coisas, eu tento o quê? Ser Deus. Sabe quem foi que tentou ser Deus e deu muito errado? Quem? Não. Satanás.
Lúcifer quer dizer o quê? Esse nome, Lúcifer? Hã? Alguém sabe? Anjo de luz. E na hora que ele quis ser Deus, ele foi expulso, ele foi jogado, né? Porque ele é um anjo caído. Mas ele não foi sempre assim. Na palavra de Deus fala sobre isso. Onde aconteceu o erro dele? Tentar ser Deus. E sabe o que é o mais louco? Que quando eu paro para pensar nisso, é exatamente o que eu quero fazer todo dia. Eu, Luizão, quero cometer o mesmo erro que Satanás cometeu. Todo dia eu quero ser Deus. Mas tentar ser Deus é impossível, não é não? Eu sou ser humano. Isso causa uma fadiga, uma frustração, um cansaço. É terrível. E o nosso pastor, domingo passado, foi muito enfático em dizer: não tente ser Deus. Não vai dar certo. Então, o primeiro passo que você precisa dar é sair da negação. Eu preciso reconhecer que eu não tenho controle, que eu não sou Deus, que eu preciso de ajuda. Será que você consegue? Será que você acha isso fácil ou difícil? O primeiro passo para a restauração é o reconhecimento de que eu não sou Deus. Você consegue? Aí, onde você está, pensar e dizer: eu não sou Deus. Mas hoje nós vamos falar sobre o passo 2. Alguém sabe qual é o passo 2? Alguém lembra qual é o passo 2? Ótimo, sinal que nós vamos aprender hoje. Mas antes de falar sobre o passo 2, eu quero dizer o seguinte: a Igreja de Jesus, esse lugar onde nós estamos, é um hospital. Sabia disso? O hospital, ele recebe as pessoas doentes. Ninguém vai no hospital para passear, como a gente vai num shopping, por exemplo. Se arruma, toma um banho, fica bem bonito. Vai aonde? Vou no hospital ali, matar o tempo. Não existe isso. Quando é que você vai no hospital? Quando você está mal, quando você está doente. A nossa igreja é um hospital. Recebe pessoas doentes todo dia, todo tempo, toda hora. Inclusive, eu queria colocar uma faixa ali fora. Talvez semana que vem, quando você chegar, se der tudo certo, eu queria que tivesse uma faixa ali, gigante. Proibido a entrada de pessoas perfeitas. Aí você para, olha para a faixa e decide se vai entrar ou se você volta. Não tem como, gente. Nós precisamos de ajuda. O segundo passo é o que chamamos de passo da esperança. Enquanto o primeiro passo é o passo da negação, sair da negação, reconhecer que eu preciso de ajuda, o segundo passo é o passo da esperança. É o passo em que mostra... Ei, junto com a água, traz o carregador do computador, por favor. Está ali em cima, por favor. É o passo que mostra que existe um poder superior a mim. Existe algo mais poderoso do que eu. A gente chama nosso poder superior de Jesus, de Deus. É a Ele que eu tenho como algo acima de mim, mais poderoso que mim, que me ajuda. E a declaração do passo 2, que é o passo da esperança, diz assim, ó, tem aí? Eu acredito de todo o coração que Deus existe, que Ele se importa comigo e que tem o poder para me ajudar em minha restauração. Que existe um Deus que pode devolver a minha sanidade. Você sabe o que é sanidade? Alguém sabe o que é sanidade? O que é insanidade? Como é? Muito bem. Alguém que vai para o CR. Valeu, Max. Fazer os amigos dele batendo pau. Bate palma para o Max e os amigos baterem os pobres. Muito bem, Max.
fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente é algo insano. Por quê? Porque você já recebeu o resultado dessa mesma coisa e isso não vai mudar. Você precisa tomar decisões diferentes. Certo? A gente leu Hebreus 11:6 e fala muito sobre o que é essa esperança que a gente falou aqui sobre fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe. Mas o primeiro ponto aqui é reconhecer a existência de Deus. Será que isso é suficiente? Será que saber que Deus existe resolve todos os problemas? Quem sabe que Deus existe, levanta a mão. Paz, eu acredito em Deus, eu tenho certeza que Deus existe. Beleza. A segunda pergunta é, quem ama a Deus, levanta a mão. Sabe que Ele existe e eu decido amá-lo. Eu amo a Deus. Beleza. A terceira pergunta é, quem obedece a Deus no que Ele pede? Levanta mais ou menos, como é isso? Eu estou assim, Eu estou assim, Tem hora que vai, tem hora que não vai, tem hora que eu volto, tem hora que eu preciso da ajuda de alguém para dizer, ei. Mas, mesmo a gente sabendo que saber que Ele existe não resolve tudo, é importante a gente ter essa consciência. Então, eu acredito que Deus existe. Tem pessoas que não acreditam que Deus existe, vocês sabem disso. Eu já conversei. Um amigo meu, guitarrista, eu toco bateria, né? Então, depois do show, a gente foi conversar, ele não acredita em Deus, não, e ele sabe que eu acredito, e começou a me provar que Deus não existe, que é só uma loucura da minha cabeça. E eu dou maior valor conversar com a galera assim, porque eu aprendo muito. Eu falei para ele, macho, depois de 1 hora de conversa, eu disse assim, macho, é o seguinte, se tu tiver certo e Deus não existir, ainda assim, eu tive uma vida mais tranquila. Eu respeitei minha esposa, porque eu acreditava que Deus pedia isso de mim. Eu me esforcei para ser um bom pai, porque eu acreditava que Deus exigia isso de mim, queria isso para mim. Então, se você tiver certo, na pior das hipóteses, Deus não existindo, eu tive uma vida muito legal. Quando terminar tudo e eu morrer, chega lá, Deus não existe, pronto, é só o breu, zero, não tem nada, pronto, acabou. Mas pelo menos a minha vida foi legal. Agora, se eu tiver certo, tu tá lascado, ó, mano. Tu vai pro inferno, mano, a eternidade inteira. E o melhor, se eu tiver certo, e você passar a acreditar nisso, você pode organizar a sua vida, porque ele já tem a minha idade, não tem filho, não tem esposa, não tem família, vive sozinho, o trabalho, ele não consegue melhorar, não consegue resolver as coisas dele, o carro dele é todo atrasado, é todo atravessado, porque falta esse poder superior, e ele reconhecer a existência de Deus para iniciar uma caminhada. Primeiro passo para o fracasso, para não dar certo a nossa recuperação, a nossa restauração, é recusar em crer em Deus. Quanto mais perto de Deus, mais eu consigo me entregar como realmente, me enxergar como realmente eu sou. Quanto mais eu conheço a Deus, mais Deus me mostra quem eu sou. Você conhece uma pessoa que é legal, gente boa e tudo, acredita em Deus, mas não quer se envolver com Deus? Você já viu alguém assim? Você vai falar de Deus, a pessoa, tu é doido, Deus é... Eu acho legal, viu, mano? Tu vai lá para a igreja e tudo, tão novo, mano. Massa, viu? Isso, na minha época, se eu tivesse condição de tu tem aí de ir para a igreja, era massa. Mas ele não vem, ele não quer. Sabe por quê? Quanto mais perto de Deus, mais você se enxerga. E quando eu olho para dentro de mim, que eu me enxergo, lembra que a gente não é perfeito? E eu começo a ver uma coisa que eu não gosto. Então, o que é que eu faço? Me afasto de Deus e continuo a minha vida fingindo que eu sou perfeito para não enfrentar essas marcas, essas dificuldades. E isso é muito perigoso. Mas a pergunta é, como você acha que é Deus? Quem tem coragem de responder? Como é que você imagina Deus? Se você chegasse lá no céu, desse de cara com Deus, como é que Deus seria? Como é que Deus é?
Como é que é? Como é que é? Ali, ó, temos ali. Vamos lá, um corajoso. Fique de pé, diga seu nome. Ixi, diga seu nome, diga como é que você vê Deus. Como é que é a imagem de Deus para você? É igual a do Mel Gibson, não, né? Do Mel Gibson, do filme. Cabelo... Não? Fala aí como é. Ó, na minha cabeça... meu nome é Emily. Na minha cabeça, ele é tipo... Respira e fala, vai lá. Ele é alto. Ele é alto, só que, tipo... na minha cabeça, ele, tipo, tem... Em vez de ter, tipo, sei lá, aqueles corpos malhadão, essas coisas, eu acho que ele é, tipo, todo mais formado por asas, tipo, muitos olhos em vez das cabeças, como se fosse cada olho ver cada parte do mundo. Como se, tipo, observando todo mundo. Na minha cabeça, ele é assim. Olha aí, tá vendo? Não é a imagem que tem. Eu pensei que ia ser aquela imagem que tem no quarto da nossa avó. Não tem? Tem um negócio pegado na cruz lá, que você diz que é Jesus. E tem uma foto também dele assim, né? Segurando um coração. Quem é que é mais? Tu? Fica de pé, diz teu nome, como é Deus. Meu nome é Beatriz. Eu acho que Deus, assim, não tem forma, até porque Ele está em todos os lugares. Eu acho que Ele sempre vai estar aqui, independente da situação. Então, eu acho que Ele não tem forma. Ele só vai ser Deus. A sanidade em espírito. A santidade em espírito. Eita! Muito bem. A amiga do lado desesperada, a luz, diz a luz, uma luz. Calma. Então, gente, ficou claro? Quem quer falar? Deus te abençoe, querido. Fica claro que cada pessoa tem uma forma de enxergar Deus. Sabe como é que era a minha? A minha, ele era muito alto, tinha a barba muito branca. Eu estou chegando lá, né? Aparência de Deus. Cabelo branco, uma roupa toda vestida de branco, num trono muito grande, todo de ouro, muito gigante, muito longe de mim. E quando eu fazia alguma coisa errada, ele jogava um raio. Era. Ele tinha uma voz bem grossa, bem grave. Eu que não sei o que. Era assim, para mim era assim. Só que aí, quando eu tive um encontro pessoal com Jesus, foi quando eu entreguei minha vida para Jesus. Quando eu vi a pessoa de Jesus como ele é, através da palavra de Deus, quando a gente lê a palavra de Deus, ele se apresenta, a gente vai falar mais sobre isso aqui, eu percebi que não era assim. Eu percebi, sabe o quê? Que eu entendi lendo na Bíblia, que ele é uma pessoa. E que ele quer se relacionar comigo. Ele quer andar comigo. Ele quer estar comigo na hora que eu estou jogando videogame. Ele quer estar comigo na hora que eu estou na casa dos meus amigos. Ele quer estar comigo quando eu estou sozinho no quarto. E quando eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, Ele passa a morar dentro de mim, sempre está comigo todo o tempo para se relacionar comigo, porque Ele me ama. Ele me ama de um jeito que Ele entregou o que Ele tinha de mais valioso para Ele, para que eu fosse salvo. E quando eu entendi isso, eu fiquei impressionado e desfez aquela imagem longe que Deus tinha, que eu tinha de Deus, e eu entendi que Ele é uma pessoa que me ama. Então, em Colossenses 1,15 diz assim, o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Se o Filho é a imagem do Deus invisível, o texto está dizendo aqui é que Jesus representa Deus. Ele é a imagem de Deus. Certo? Então, quando você lê a Bíblia, que você vê as atitudes de Jesus, o que é que Jesus está fazendo? Jesus está apresentando quem é Deus para nós. É daquele jeito ali. É daquele jeito que Deus pensa. Deus sabe tudo sobre a minha situação. Não importa, vocês aqui, presta atenção. Isso aqui é muito importante. Não importa o que está acontecendo na vida de vocês. Não importa. Seja o que estiver acontecendo na vida de vocês, Deus sabe disso. Deus sabe que isso está acontecendo. Em Salmos 56:8 diz assim, tu conheces bem as perseguições que eu sofri. Contaste e recolheste num jarro todas as minhas lágrimas. Anotaste cada lágrima no teu livro. É incrível, não é não isso? Você sabia disso? Que na hora que você está chorando sozinha, você não está sozinho? Deus está recolhendo suas lágrimas. Deus sabe do seu sofrimento.
Talvez ninguém saiba, mas Deus sabe do seu sofrimento. A depressão, o medo, a ansiedade, Deus sabe. O medo do passado, de olhar para trás, se sentir mal e ter que enfrentar aquilo, Deus sabe disso. Você está com Deus 24 horas por dia, Ele vê tudo. Ele conhece os seus dias bons e os seus dias maus. Ele sabe das suas loucuras, das suas decisões que não são boas. Ele sabe a respeito de tudo. E mesmo assim, sabe o que é o mais doido? Ele continua me amando. Ele continua amando você. Porque Deus se importa com a sua situação. Ele não só sabe da sua situação, mas Ele se importa com como você está. Olha aqui o que diz a palavra de Deus. Salmo 103, 13 e 14. O Senhor é como um pai para os seus filhos, bondoso e compassivo para os que temem, pois Ele sabe como somos fracos. Lembra que não passamos de pó. Ele sabe que a gente é fraco. Ele sabe que a gente vai errar. E Ele nos ama como um pai. Talvez, teve uma vez que eu falei sobre isso, né? Sobre Deus é pai. E eu estava conversando com um adolescente e ele falou assim, rapaz, se Deus for pai, eu não quero ter Deus, não. E aquilo me chamou a atenção. Eu disse, caramba, que coisa estranha. Por que será que ele falou isso? E eu perguntei, por que você está dizendo que se Deus é igual a um pai, você não quer Deus perto de você? Ele disse, porque meu pai abusa de mim. Ele falou uma coisa que nunca mais eu esqueci na minha vida. Ele disse, tio, o que é que o senhor sente? O que é que o senhor sente quando o senhor escuta barulho de ferro? Aí eu, o quê? É barulho de ferro, assim, quando um portão de ferro abre? Sem nada. Aí ele falou assim, ó, eu sinto medo. Toda vida que um portão de ferro abre, eu sinto medo. Eu fico com muito medo. Eu, por quê? Porque era o som que fazia quando meu pai chegava bêbado e ia tocar em mim. Como é que eu digo para esse cara que Deus é pai? Não vai fazer sentido nenhum. Ele disse, um Deus pai eu não quero. Mas olha como Deus é perfeito. O Senhor é como um pai para os seus filhos. Se tivesse um ponto aqui, acabou, mas tem uma vírgula que diz, ó, bondoso e compassivo para os que o temem. Especifica. Um pai que seja bondoso e compassivo parece com Deus. E aí faz sentido. E eu falei isso para ele, ele compreendeu e agora tem outro texto que diz, se seu pai e sua mãe te abandonar, ainda assim eu não te abandonarei. E foi nisso que ele se apegou e conseguiu reestruturar a vida dele. Hoje ele é um jovem, mas conseguiu enfrentar esse passado, que talvez seja até a realidade de alguém aqui. Então, Deus sabe da sua dor e do seu sofrimento. E mais do que saber, amém. Mais do que saber, Ele se importa. Então, em Jeremias 13:3, ele diz, eu amei você com amor eterno, com amor leal, atraí para mim. E Deus está dizendo para você hoje, é que não importa como é que você esteja, Ele está dizendo assim, ó, eu amei você. E eu atraí você para mim. Nós somos atraídos pelo amor de Deus. Seu amor é eterno e é incondicional. Não é porque você é legal. Não é porque você é bonzinho. E eu não estou dizendo isso para você agora ficar louco, fazer tudo de errado, porque Deus me ama mesmo assim. Entenda, mesmo eu não sendo bom e não merecendo, Ele continua me amando. O amor de Deus tem como base o seu caráter. Por isso que Deus é amor. Ele não sente amor, Ele é amor. Romanos 5:8 diz, mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar o quê?
Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. O que esse texto está dizendo? Que foi assim, quando eu cheguei aqui, que eu olhei, né, para tudo que estava sendo posto, assim como você está me ouvindo agora, a apresentação de quem é o Mestre Jesus, eu disse assim, é legal, mas acho que ele não vai me querer, não. Nessa loucura que está a minha vida aqui, ele não vai me querer, não. Com as coisas erradas que eu faço, se Deus é amor, ele é maravilhoso, ele não vai querer. Mas Deus prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós. Quando? Quando ainda éramos o quê? Então, na minha cabeça pirou total, porque eu disse assim, vixe, então quer dizer que eu sendo pecador, eu sou amado por Jesus sendo pecador? Porque na minha cabeça era, cara, eu preciso melhorar para poder entregar minha vida a Jesus. Eu vou entregar minha vida a Jesus desse jeito, dá certo? Não. Jesus é coisa séria. Porque eu vou entregar e depois eu vou ficar na rodinha com meus amigos na escola, falando aquelas coisas. Aí eu vou na igreja, fico emocionado e entrego, mas depois eu estou dentro do meu quarto, no meu computador, vendo pornografia. Ou então vou lá e entrego e vou ficar com todo mundo, beijar todo mundo, sem estar nem aí. Na verdade, galera, o convite aqui não é para quem está pronto, é para quem está assim. É para quem está perdido, é para quem não está se enxergando, é para quem não está se vendo, é para quem o mundo não faz sentido, é para quem a casa não faz sentido. É por isso que tranca dentro do quarto, fica lá no escuro, sem falar com ninguém, sem querer ver ninguém, trancado, olhando só para o celular. É para essas pessoas que Jesus morreu e hoje quer resgatar para uma vida de liberdade, poder sair, de ter amigos. Não amigos que te usa, que coloca você só para usar a sua amizade, mas uma amizade verdadeira que você só vai conhecer quando você for amigo de Cristo. Lembra que eu falei que vai ter uma faixa aqui proibida a entrar de pessoas perfeitas? Vocês estão entendendo agora por que é? Deus recebe você do jeito que você está. E Deus pode mudar a sua situação. Ele sabe da sua situação. Ele se importa com a sua situação, mas ainda não mudou nada, né? Mas Deus tem poder para mudar a sua situação. Amém? Além de mudar a minha vida, pode mudar a minha situação. A Bíblia diz que nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Você quer ver um exemplo importante aqui? Quando a gente fala que nada é impossível para Deus, falar de mim, né? Eu penso assim, então ele faz o que ele quer. E por que ele não mudou minha vida ainda, se ele me ama? Por que eu não parei de ver pornografia ainda, se ele me ama tanto? Por que eu não parei de desagradar ou fazer contrário ao que o meu pai está pedindo, só para ver a cara dele com raiva? Por que eu não consigo melhorar minhas notas? Por que Deus não muda essa realidade, não transforma eu num cara que gosta de estudar e assim a minha mãe vai se agradar e vai gostar de mim, vai me amar? Não é assim que funciona. Não é igual na Disney, que tem uma varinha mágica, bate na sua cabeça, uma purpurina colorida começa a cair dali com um barulhinho de sino e você sai de lá agora uma nova pessoa transformada. Existe um processo. E nesse processo, sabe o que é legal? É que Deus ele não faz tudo, porque isso não seria justo. Já viu aquele cara que não estudou e tira 10? Só tem duas possibilidades. Para ele não estudar e tirar 10, ou ele pescou, ou trocar a prova dele. Não é não? Se você não estudou, não tem como tirar 10. Não, mas estudar que eu estou falando não é ficar estudando, é prestar atenção na aula. Tem gente que estudar é ir para a escola e prestar atenção na aula, viu? Se vocês não sabem. Estudar é estar na escola prestando atenção, revisar a matéria e tirar um 10. Só tem duas formas. Ou você pescou ou trocaram sua prova. Sabe por quê? Porque Deus é justo. E por que ele faria, então, essa transformação de uma forma desse jeito, qualquer jeito na minha vida? Não faria. Quer ver um exemplo? Vocês lembram quando Jesus foi ressuscitar Lázaro? Ele chegou, o pessoal, todo mundo chorando, uma multidão. Tinha um túmulo com uma pedra gigante. Na época era tipo uma caverna com uma pedra gigante que rolava e colocava em cima do túmulo para o morto ficar isolado, né, por conta do mau cheiro e tudo mais. Aí sabe o que foi que ele fez? Ele chegou lá. Se eu sou Jesus, meu amigo, com o poder que Jesus tem, eu chegava lá e dizia assim, ó, pedra. Não, porque a voz de Jesus é diferente, né? Pedra.
afaste-se daí. A pedra começava a rolar, aquela fumaça branca saindo de dentro. Era assim que eu faria. E todo mundo dizia, uau! Sabe como é que foi assim que Jesus fez? Foi não. Sabe o que foi que Jesus fez? Eu jamais faria isso, eu sou Jesus. Ele disse assim, ei, vocês dois, caba forte aí, ó, afasta essa pedra aí para mim. Aí passa tempo os caras afastando a pedra. Olha, se eu tenho o poder de afastar, por que eu não afasto logo? Sabe por quê? Sabe o que Jesus me ensinou? Que as coisas que eu consigo fazer como ser humano, eu preciso fazer. Porque Deus vai fazer as coisas que eu não consigo fazer. Deu para entender? Você precisa fazer o que você tem que fazer, que é possível você fazer. Porque o impossível você não consegue fazer. Aí sabe quem que vai fazer? Deus. Quando os caras afastaram a pedra, ele disse, Lázaro, pode sair aí. Saia vivo daí. Manda os caras fortes, manda Lázaro sair vivo. O que acontece? Não é assim que funciona. Tem um processo. Se submeta a esse processo. Entregue, entenda, compreenda, coloque em prática. Lucas 18, 27 diz, Jesus respondeu, o que é possível para as pessoas, o que é impossível para as pessoas, é possível para Deus. Se tem algo impossível, você olha para isso, isso é impossível. Para Deus não é. Só que para esse impossível acontecer, precisa uma coisa prática sua, de uma decisão real e prática do seu dia a dia, de forma de pensar, de forma de viver, de forma de olhar para as coisas, que quando você fizer isso, aí esse grande milagre acontece que você achou que era impossível, porque para Deus não é impossível. Quer ver um exemplo? Silmara, vem aqui. Palmas aí para a Silmara. Tem um microfone aqui para a Silmara? Tem? Tia Silmara está aqui, tia Silmara. Pessoal, quando eu estava preparando esse texto, né, não tinha como não chamar a Silmara aqui para ela falar sobre algo que é impossível para nós, mas é possível para Deus, que é a transformação de vida. E foi exatamente isso que aconteceu com a Silmara. E aí eu queria que vocês escutassem atentamente aí as palavras dela, tá bom? Oi, gente, eu sou a Silmara. Oi, Silmara. Uma discípula de Jesus no processo contínuo de restauração. E a Silmara, ela luta com a depressão, com a ansiedade, com o perfeccionismo, com o controle e várias outras mazelas que senão eu vou passar aqui. Eu nem sei quanto tempo eu tenho, né? Mas vou contar, né? E nessa série nós estamos desafiando, né, pessoas para contar um testemunho relacionado ao passo. Quem esteve no domingo passado ouviu o testemunho da Síria, falando sobre o primeiro passo. E eu estou aqui para falar sobre o passo 2, que tanto representou na minha vida, na minha caminhada. E eu queria começar com vocês lá em 2016. Em 2016, a Silmara estava no fundo do poço. E quando eu cheguei no fundo do poço, eu ainda descobri que tinha um subsolo, que eu ainda podia, né, entrar mais um pouquinho. Eu tinha desistido da minha vida, dos estudos, dos meus amigos, da minha família, de tudo. Só que aí, sabe aquele momento que você não atende nenhuma ligação, que nada mais importa? Mas aí eu descobri nesse processo que eu sou muito amada por um Deus que eu não tinha nem noção, eu sabia quem Ele era. Porque desde pequena me falavam de um Deus, mas eu nunca tinha me encontrado com Ele de verdade. E aí eu lá, naquele momento, meu telefone toca. Eu ia atender? Não ia. Mas alguma coisa, né, veio ali dentro do meu coração e assim, rapaz, eu vou atender. E quando eu atendi, eu ainda nem sei como é que foi essa história, que eu ainda vou perguntar para essa pessoa por que foi que ela ligou para mim, né? Mas aí, depois a gente vai conversar, viu? Mas aí, me ligou e disse para mim que a minha vida importava, que eu era especial. Olha, uma pessoa que eu nem sabia quem era, ligar para mim para dizer que a minha vida importa, que eu sou especial.
Eu não me lembro o mês que foi, eu só me lembro que foi no ano de 2016, porque foi ali que eu comecei o meu processo de restauração. E aí, vocês pensam que depois disso, agora Silmara, né, desistiu de tirar a vida, ali só por causa de uma ligação, e foi tudo mil maravilhas, né? Foi não. Aí lá vai eu para um monte de psicólogo para tentar entender. Uma menina aqui, tinha tudo. Gente, eu tinha tudo que eu queria. Amizades, tinha namorados, plural mesmo, viu? Porque a irmã era caída. Aí, viajava, ia para as praias. Gente, eu tinha tudo. Mas as pessoas não sabiam que ainda faltava alguma coisa dentro de mim. Nem eu sabia, mas eu descobri. E aí eu conheci uma pessoa, e essa pessoa falou assim, quero te levar para conhecer um pessoalzinho ali, ó. Aí eu falei assim, menino, tô cansada, porque eu já falei tanto da minha vida para tanta gente, até agora eu não senti nada. Mas eu disse, tá bom, vamos para mais um, né? E pela primeira vez na minha vida, eu consegui ser a Silmara sincera, sem ser a Silmara amiga, aquela que diz sim para tudo, porque a Silmara era perfeita, meu Deus. Gente, aluna de destaque na escola, né? Aquelas desfiles de 7 de setembro, eu era lá a primeira. Tudo isso era só fugas minhas, porque eu precisava preencher o vazio que eu sentia com outras coisas. E a necessidade de aceitação me fazia querer sempre mais. Então, eu vivi uma vida de mentiras. Eu vivi uma vida que eu pensava que acreditava no meu poder superior. Mas eu ainda não entendia do amor que ele sentia por mim. E o quanto mimada eu sou. Fui continuando meu processo, aí disseram assim, mulher, vai lá para o Celebrando Restauração? Na segunda-feira, 7h30, eu disse, negócio de Celebrando Restauração, nunca nem tinha ouvido falar isso, né? Cheguei numa segunda-feira. Quem vem aqui na segunda-feira também, levantei a mão para te ver. Um dia, cheguei, era lá na Palhoça, tinha bem pouquinha gente. Me sentei naquelas cadeiras. Quando eu me sentei, eu não sei se vocês já sentiram isso, mas quando eu me sentei, eu falei assim, rapaz, o que é que eu estou fazendo aqui? Aí eu poderia estar fazendo outras coisas, né? Lendo um livro, que eu amo ler. Fazendo qualquer coisa, mas eu estava aqui escutando o pessoal falando uma música triste, lenta. Aí eu, oh, Jesus, eu avaliando tudo, né? Mas aí o Bezerra falou uma coisa para mim, não, para todo mundo, mas eu senti aquela coisa, né? O Luizão falou só para mim aquela pregação ali, viu? E aí ele falou assim, quem veio hoje, o segredo está na próxima segunda. Aí eu pensei, na próxima segunda vai ter uma surpresa. Acho que quem vem na segunda vez ganha um presente, né? Só pode, porque ele disse isso. Mas vem pelo menos 7 vezes. Aí eu, é muito presente, né? 7 presentes. E como é que eles vão fazer? Eles vão fazer uma chamada? Eu pensei, né? Mas a minha curiosidade, graças a Deus eu sou curiosa, viu? Eu voltei. E voltei, e voltei. Vim mais de 7 vezes. E nesse processo eu descobri que a Silmara não era perfeita. Que eu tinha depressão, que eu tinha ansiedade, todas essas outras lutas que eu falei aqui para vocês. E isso numa roda de partilha, porque eu vi o povo falando, fala, mulher, tu luta com isso também. Eu pensando que eu estava sozinha nesse mundo, né? Pensando com essas minhas coisas e tudo mais. E Deus foi lindo, né? Só que aí ainda não foi flores. Tudo começou a dar errado. A gasolina acabava, era trabalho até mais tarde, tanta coisa só para eu não vir na segunda-feira. Mas aí, um belo jovem lindo, que se chama Gustavo, alguns conhecem ele, né? Falou assim, rapaz, vamos fazer assim, eu vou te levar todo dia. Aí eu, né? Olha aí. Já vocês vão saber o final dessa história. Aí eu, tá certo. Então eu vou continuar em PCR, né? Já fui ganhando os presentes aí, viu, gente? Eu nem sabia, já fui ganhando os presentes. E aí, a Silmara ouviu muito assim, essa menina tem jeito não. Eu ouvi de pessoas muito próximas a mim, que dizia, tu não tem jeito, mulher. Tu já foi para sei quantos médicos, já tomou um monte de remédio, já fez isso, já fez aquilo. Tem jeito não. Tem jeito não. Eu escutei tanto aquilo que na minha cabeça eu realmente achava que eu não tinha jeito.
Mas aí eu encontrei a solução aqui no CR. Então, por que que o passo 2 ele é tão importante na minha vida? Porque eu descobri no grupo de passos que eu posso ter esperança. E a esperança ela é depositada no meu poder superior. E o maior presente estava aqui dentro de mim, que é a minha coragem de querer que o meu poder superior possa restituir a minha sanidade. Eu ficava feito uma barata tonta, né? Rodando, tentando sair desse ciclo de insanidade. E aí, para quem não tinha jeito, que não ia nem casar, porque dizia, quem é que vai querer uma menina assim, dessa? Porque eu sofri um abuso cedo, né? Então, assim, eu desenvolvi muitas outras coisas, e aí essa menina não tem jeito, não. Mas aí, olha aqui, o que é que tem no meu dedinho? Um menino que se disponibilizou a me trazer. Dia que ele tá aqui, né? Era para ele estar tocando hoje aqui, mas ele não tá. Ele tá tocando lá na tenda, né? Mas aí, esse rapaz que disponibilizou a me ajudar a continuar meu processo de restauração, ele foi o que me apresentou para este rapaz, para a esposa dele, que está ali também. E foram eles que vieram me ajudando nesse processo de restauração. Casei. E hoje eu costumo dizer que a Silmara, ela quer ser, nós temos jeito. Por quê? Porque a nossa verdadeira salvação está no nosso poder superior. Ele já morreu por mim. E eu sou tão mimada, que as minhas surpresas, os meus presentinhos que eu fui colhendo nessas segundas, é em forma de pessoas. Porque eu não seria nada sem a minha rede de apoio, sem as pessoas que eu posso contar na minha caminhada. E eu aprendi outra coisa que é importante para vocês. Eu não sou responsável pela dor que causaram em mim. Vocês não são responsáveis pela dor que causaram em vocês. E vocês sabem que dor é essa que eu estou falando, certo? Cada um de vocês sabe. Mas eu sou responsável pelo que eu vou fazer com essa dor. E eu decidi, lá em 2016, quando eu atendi aquela ligação, eu decidi, eu quero viver. Eu quero sobreviver. Não sei se vocês sabem, mas hoje, dia 10 de setembro, é um dia muito especial, muito importante, né, no nosso calendário. E, coincidentemente, eu estou aqui, porque eu sobrevivi a uma tentativa de suicídio, mas hoje é o dia da prevenção, né, contra o suicídio. Então, eu queria dizer que a minha vida ela é importante, a minha vida importa, e a vida de cada um de vocês que estão aqui importa. E eu quero dizer para vocês que vocês tenham esperança, porque eu consegui. E vocês também podem conseguir. E para finalizar, eu queria agradecer uma pessoa que hoje está aqui na minha frente. E eu vou chorar, mas eu vou falar. Foi essa pessoa que fez a ligação para mim. Ele nem sabia quem eu era ainda, né? Mal sabia que eu ia aperrear, era muito a vida dele. Ganhou um presente em forma dupla, né? Porque o Gustavo fazia parte da caminhada deles, né? E falou assim, rapaz, tem uma menina ali que a bichinha tá só misericórdia, né? Mas eu queria que ela viesse conversar com vocês. E eu lembro como se fosse hoje, né? O Luiz e a Ju sentados, gente. Eu cheguei na casa deles, no quarto, né? Os dois sentados, eu sentada na cama e o Gustavo de joelho no pé da cama. E ali foi a primeira vez que eu senti o amor de Deus, porque a Silmara foi... A Silmara está aqui hoje contando a história dela, porque eu tive pessoas importantes na minha vida. E nós somos essa rede de apoio de vocês. Então, tenham esperança e obrigada por salvar a minha vida. Amém. Obrigada pelo silêncio, gente. Obrigado, Silmara.
reconhecer a existência. Deus existe. Compreender o caráter de Deus. Leia a palavra de Deus. Você vai compreender de verdade quem Deus é através de Jesus Cristo. Aceitar a oferta de ajuda. Deus quer ajudar. No dia que eu liguei para a Silmara, a vontade gigante de ligar para ela, a menina que tinha acabado de conhecer, mas eu via que estava completamente perdida e precisava de ajuda. E aí eu decidi, não, vou ligar, mas não tem o que é que eu vou dizer, né? Ainda nem conheço ela direito. E na hora que eu liguei, ela estava exatamente no momento que ela estava iniciando o processo de acabar com a vida dela, e eu não sabia. Mas Deus usou essa ligação, e na hora que eu conversei com ela, ela entendeu, porque ela aceitou a ajuda de Deus. O caminho da restauração não é uma caminhada fácil. O convite que a gente está falando para vocês aqui, eu preciso ser muito honesto com vocês. Não é legal. Não é divertido. Não é agradável. Mas se você quiser continuar onde você está, é uma decisão sua. Tem um amigo meu que disse que quer emagrecer, ele foi para a primeira aula lá de alguém que indicou uma pessoa, a pessoa disse, cara, você precisa tomar 5 litros d'água. E ele disse para mim, nunca mais eu voltei lá. Disse, meu irmão, você não quer emagrecer, cara. Porque não tem uma mágica, tem um processo. Com Deus é do mesmo jeito. O que nós, como seres humanos, precisamos fazer, vamos fazer. Que o impossível Ele vai fazer. Tenha coragem para dizer, socorro, me ajuda. Será que alguém aqui tem coragem de dar um grito de socorro? De dizer, eu preciso de ajuda. Eu não sei mais o que é que eu faço. Eu não sei mais para onde é que eu tenho que ir. Como é que está a sua casa? Como é que está a sua mente? Como é que está lá na escola? Como é que está quando não tem ninguém olhando? Como é que está fora das redes sociais? Como é que está a sua relação com seus amigos? Como é que está a sua relação com seus pais? Como é que está a sua relação com Deus? E aí, a banda pode subir, viu? Eu queria pedir para vocês agora, para a gente ter um tempo de oração aqui. Você pode ficar sentado. E eu queria te pedir, a gente já está finalizando, mas eu queria muito que a gente pudesse orar agora, porque tem pessoas que estão aqui que estão nem aí para o que foi dito. E isso é normal, tem muita gente aqui. Mas tem pessoas aqui na mesma situação em que a Silmara estava. Talvez a pessoa veio decidida a tirar a vida. Mas ao escutar, não o Luizão falando, mas a palavra de Deus falando, disse, pode ser que tenha jeito. Então, se Deus não falou nada com você, pelo menos em respeito às outras pessoas que estão aqui, vamos ter um tempo de oração para a gente encerrar esse momento. E se você tiver um pedido de socorro, comunique, porque Deus vai ajudar você. Feche seus olhos. Deus, em meio a tudo que foi falado, Senhor, nós queremos entregar cada coração que está aqui agora, cada mente, cada pessoa, em Tuas mãos, confiando que o Senhor vai fazer, como foi dito aqui através da Tua palavra, o impossível acontecer. O que parece que não tem como, vai sim acontecer, porque essa é a Tua vontade. O Senhor tem planos incríveis para nós, Senhor. Mas infelizmente o pecado tem retirado a possibilidade de se tornar realidade, porque o Senhor
não compactua com o erro, com o pecado, mas o Senhor ama o pecador. Quando eu disse que aqui é um hospital, sim, nós recebemos como igreja a pessoa do jeito que ela tiver. Mas assim como no hospital, ninguém fica no hospital para passar a vida inteira morando lá. Só fica lá porque está doente. A ideia do hospital é que melhore a cada dia. Toma medicação, faz os exercícios, obedece o médico. O nosso médico é o Senhor Jesus. E Ele vai nos orientar segundo a palavra dEle, como Ele fez aqui, para que a gente consiga, sim, ser recebido como está, mas não continuar como está. Ser, sim, transformado segundo a palavra de Deus, no que Deus nos fez para ser. E o pecado tirou isso de nós, então é possível. E a ida em oração, eu gostaria de perguntar se tem alguém aqui entre nós que tem coragem para dizer: eu preciso de ajuda. Eu não consigo mais caminhar sozinho. Aonde você estiver, você levanta a mão e diz assim: eu quero caminhar mais próximo de Jesus. Eu quero mudar essa realidade. Amém. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Eu estou aqui e eu quero... Vem para cá, vem aqui para frente para a gente orar com você. Eu estou aqui desesperado, eu quero ajuda. Você vai achar ajuda. Você vai achar um pai, como eu falei, um pai amoroso, um pai cuidadoso. Deus abençoe. Um pai que ama você de verdade e que quer continuar essa caminhada que já começou em vários detalhes. Então, você nunca teve um encontro com Jesus, é a primeira vez. Você diz: eu quero ajuda. Pode vir para cá. Eu quero ajuda. Eu quero ser ajudado. Eu quero melhorar. E a gente vai, já tu faz, já eu te respondo. E a gente vai orar por você, certo? Você nunca teve um encontro com Jesus e você percebeu que você precisa dessa ajuda. Amém. São pessoas que estão chegando agora. Eram nossos amigos, agora são nossos irmãos em Cristo. Parabéns pela decisão. Uma decisão pessoal, movida pelo Espírito Santo de Deus. Só relembrando que essa decisão não tem a ver comigo e não tem a ver com essa igreja. Amém. Tem a ver com Deus. É uma decisão entre você e Deus. Por que é público? Porque a palavra diz que a gente precisa fazer isso publicamente, avisar: eu quero essa ajuda, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero ter uma nova caminhada. Glória a Deus. Mas eu não gostaria de encerrar esse momento para a gente orar junto com você que já conheceu Jesus. Seu pai falou de Jesus para você. Você sempre teve Jesus em casa. Você sempre estava perto, mas não perto o suficiente para você entregar tudo para Ele, para fazer sentido o que a gente falou aqui. Ou talvez você teve um tempo, cara, que época maravilhosa aquela época, mas eu me perdi. Comecei a andar com uma galera aí que eu perdi e não estou me achando. E agora o convite é para você que já aceitou Jesus, mas... cara, eu quero voltar a ter um compromisso de verdade com a palavra de Deus. Eu quero que você fique de pé para você dizer publicamente: eu quero um compromisso de verdade com a palavra de Deus. Eu não quero só ficar sentado esperando Deus fazer. Eu quero fazer a minha parte. Amém. Eu quero fazer a minha parte para que Deus possa fazer o que é sobrenatural. Amém. Em nome de Jesus. Isso tem a ver com você e Deus. É você dizer para Deus publicamente: Senhor, eu quero fazer a minha parte como discípulo. Eu te amo e eu quero te obedecer. Eu quero melhorar, eu quero honrar meus pais. Eu quero olhar para a palavra de Deus com mais respeito, com mais integridade. Eu quero entender, aprender e praticar. Eu não quero ficar só ouvindo, eu quero praticar. Eu quero fazer diferença na minha escola, no meio dos meus amigos, no meio da minha família. Agora sim.
Nós vamos terminar de orar, galera. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Isso que está acontecendo aqui é muito, muito importante. São vidas que reconhecem que precisam caminhar com Jesus. Olharam para Jesus, para a pessoa de Jesus e disseram: eu quero caminhar contigo, Deus. Isso é maravilhoso. Pessoas que estavam distantes e agora voltam dizendo: Senhor, eu quero o teu abraço. E nós precisamos celebrar isso. E quando eu terminar de orar, nós vamos orar junto por eles, como igreja. Nós vamos cantar uma música aqui. E eu queria que você viesse para cá, quando a gente terminar de orar, para a gente ter um momento aqui de adoração ao Senhor, dono dessas vidas e dono da nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós entregamos essas vidas, assim como foi dito no início, Senhor. Que a Tua presença nesse lugar, e nada mais do que isso, mas só a Tua presença, iria causar uma transformação real nos corações que estivessem abertos a Te ouvir, Senhor. A Tua palavra não volta vazia. E hoje, Pai, o Senhor nos presenteou com várias vidas sendo entregues aqui aos Teus pés, Senhor. E nós queremos Te pedir que eles consigam continuar essa caminhada intencionalmente, de Te buscar, de Te compreender, de aprender contigo, mas de principalmente, Senhor, permanecer na caminhada. O Senhor abençoe a cada um desses aqui, Senhor. Os que estão voltando para os Teus braços, que já Te conheciam e hoje entenderam segundo a Tua palavra e se colocaram aqui à disposição de Te amar, de caminhar, de continuar essa caminhada, Senhor. Abençoa. Cuida de cada detalhe das famílias, Senhor, aqui representadas. Dos pais. Muitos deles, durante muitas noites, orando, Senhor, e dizendo: Senhor, cuida dos meus filhos. Muito obrigado, Jesus.